Minha mãe quer que eu perdoe minha melhor amiga sabendo que ela me traiu. Minha amiga Amy, mulher de 23 anos, mesma idade que eu, era como uma irmã para mim. Nos conhecemos desde os 4 anos, éramos parceiras no crime, sabíamos tudo, uma sobre a outra. Até decidimos ser madrinhas dos filhos uma da outra. Quando eu tinha 17 anos, comecei a namorar um cara do meu bairro, L. Ele também era filho do amigo do meu pai, foi assim que nos conhecemos. Eu tinha uma queda por ele desde os 15 anos, Amy sabia disso, na verdade, foi ela que insistiu para que eu falasse com ele. Ela me incentivou a chamá-lo para sair. Eu fiz isso. Começamos a namorar aos 17 anos. Tudo estava bem, eu achava que tinha encontrado minha alma gêmea, mas notei algo diferente quando estávamos no 4º ano de relacionamento. Ele começou a agir meio distante. Achei que a pressão da universidade estava estressando, tentei animá-lo e ser mais íntima, mas ele me evitava. Uma vez, por acaso, olhei o celular dele enquanto tentava fazer uma ligação. Me deparei com centenas de mensagens entre ele e Amy. Eles também trocavam fotos íntimas, fiquei muito enojada. Não consegui confrontá-lo porque sabia que ele negaria. Então, um dia, fui à casa dele para surpreendê-lo. Lá, vi Amy e Ellie, quase nus no sofá. Provavelmente estavam no meio das preliminares quando entrei. Ambos ficaram chocados ao me ver, como se tivessem visto um fantasma. Não consigo explicar a raiva que senti. Senti como se fosse desmaiar. Em vez disso, saí. Ambos tentaram me alcançar com o clássico "não é o que parece". Ah, é sério? Vocês estão nus, abraçados e se beijando intensamente. Me pergunto o que isso pode ser. Por sorte, eu estava com minha irmã, que me viu chegando. Pedi a ela para me levar para casa. Lá, chorei com minhas irmãs, tenho 2. Contei tudo a elas e foram muito empáticas. Elas me perguntaram se eu tinha capturas de tela. Eu disse que sim. Elas me disseram para guardá-las e também para mandar uma mensagem para ele e minha amiga dizendo que acabou. Fiz o que elas me disseram. Seguindo o conselho da minha irmã, contei a todos os nossos amigos em comum sobre isso. Foi um caos. Eu estava quebrada e devastada. Chorava o dia todo e não comia. Fui traída pela minha melhor amiga e pelo amor da minha vida. Mas, de alguma forma, a traição de Amy doeu mais. Depois de investigar e do drama que se seguiu, descobri o quão nojento ele era. Não posso listar tudo aqui por causa do limite de palavras. Percebi que ele tinha muitos sinais de alerta que eu ignorei. Isso me ajudou a me curar um pouco. Ele também veio à minha casa algumas vezes, mas minha irmã disse que, se ele continuasse nos incomodando, chamaria a polícia. Meu pai sabia de tudo isso e foi muito solidário. Eu não queria que ele interrompesse sua amizade com o pai de Ellie, mas Ellie não pode mais entrar na nossa casa. Não estarei no mesmo ambiente que ele. Demorei um tempo, mas me curei. Perdi muitos amigos porque alguns deles ficaram do lado de Amy, e sobraram uns 2 amigos que realmente me ajudaram. Além disso, fui muito grata por ter 2 irmãs incríveis. Saí com meus amigos, comecei a malhar, até alguns fóruns me ajudaram. Fiquei longe de namorar por 1 ano. Atualmente, estou feliz e em um relacionamento com alguém. Achei que tinha deixado tudo isso para trás. Mas minha mãe continua insistindo para eu perdoar Amy. Veja, a mãe de Amy e minha mãe são muito boas amigas. Depois que contei à minha mãe sobre a traição de Amy, ela foi solidária, mas também ficou triste com a possibilidade de ter que parar de falar com a amiga. Eu disse para ela não fazer isso. Independentemente do que Amy fez, a mãe dela é muito doce. Ela até pediu desculpas em nome da filha. Eu nunca fui rude com ela quando ela veio em casa, mas Amy também não é mais permitida em nossa casa. Agora minha mãe acha que eu deveria perdoá-la. Ela sempre diz para a mãe de Amy que elas gostariam que tudo voltasse ao que era antes. Minha mãe continua insistindo que eu a perdoe e não destrua nossa amizade por causa de um garoto idiota. Me pergunto, por que eu deveria? Ela sabe que odeio pessoas que traem e enganam. Mesmo assim, fez isso pelas minhas costas. Ela afirma que só porque estou em um relacionamento, deveria esquecer, senão vou me tornar uma pessoa amarga. Minhas irmãs estão do meu lado. Meu pai diz que a decisão é minha. Eu não sei o que vou fazer. Sim, sinto falta do que eu e Amy tínhamos. Mas ainda não a perdoei pelo que fez. Dói saber que minha mãe quer que eu perdoe depois de saber tudo o que aconteceu. Para adicionar mais contexto. Primeiro, Amy e Ellie ficaram juntos no aniversário dela, quando ela terminou com o ex. Ela me disse que está arrependida e que as coisas simplesmente aconteceram. Ela estava sozinha e ele estava lá para confortá-la. Segundo, caso você esteja se perguntando o que ele fez e por que ele tinha sinais de alerta, é porque ele me criticava muito. Era sobre a minha aparência ou minhas ambições. Uma vez, disse a ele que queria escrever um livro e ele zombou de mim. Eu ignorei porque ele tinha um senso de humor negro. Terceiro, ele mantinha uma planilha com todas as garotas que conhecíamos em nosso círculo, até mesmo na universidade dele. Ele as classificava com base na aparência.
Era compartilhada entre os amigos dele. Sim, eu também estava nessa lista. Isso me deixou muito insegura. Quarto, alguns dos nossos amigos em comum, meus e de M, sabiam do caso deles, mas esconderam de mim. Por isso, cortei relações com muitos deles. Atualização: minha mãe quer que eu perdoe minha melhor amiga, sabendo que ela me traiu. Alguns dias atrás, quando postei isso na minha conta principal, muitas pessoas pediram uma atualização. Então aqui está. Eu sabia que não poderia permitir que Amy entrasse na minha vida, não importa o que minha mãe diga. Mas algo estranho aconteceu e eu precisei postar uma atualização. Isso vai ser longo. Então, esta semana eu fui para casa. Minha irmã mais velha já estava lá. Ela me contou que minha mãe queria convidar Amy e sua mãe para nossa casa. Meu pai recusou porque não queria me trair. Eu estava com raiva da minha mãe por ela fazer isso comigo. Todos nos sentamos. Eu disse à minha mãe como foi sentir a traição da minha amiga. Disse a ela que não estou pedindo para ela parar de ver a mãe de Amy, mas que ela deveria parar de me forçar a ser amiga de Amy. Isso não vai acontecer. Mesmo se eu a perdoar, não serei amiga dela. Ela não será bem-vinda em nossa casa. Ela ficou brava e disse que deveríamos aprender a deixar o passado para trás. Também perguntei a ela o que ela faria se a mãe de Amy tivesse um caso com meu pai e você entrasse na sala e os visse fazendo isso. Eu esperava que ela ficasse brava, mas sua expressão foi chocante. Não sei como descrever. É como se eu tivesse previsto algo. Meu pai entrou na conversa e disse: "Você deve contar a ela agora, ela é velha o suficiente para saber." Então eu ouvi toda a história de minha mãe, meu pai e a mãe de Amy. A mãe de Amy era uma traidora em série. Ela traiu seu ex-marido com vários homens. Minha mãe não sabia. Ela tinha algumas pistas, mas nunca confrontou. Aparentemente, ela ficou grávida de um amante, e tentou passar a gravidez como sendo do pai de Amy. Mas o pai de Amy era esperto. Fez um teste de DNA no bebê, meio-irmão de Amy, e a verdade veio à tona. Minha mãe a repreendeu por isso, mas a mãe de Amy estava muito arrependida. Ela implorou e suplicou para que o marido ficasse, mas ele não ficou. Eu procurei o cara nas redes sociais e ele é riquíssimo. Provavelmente é rico como o Batman, sem todos os gadgets. Ele contratou um advogado e também tinha um contrato pré-nupcial. A mãe de Amy não recebeu um centavo de pensão alimentícia, mas ele pagou pensão alimentícia por um tempo. Ele não queria custódia porque Amy tecnicamente sabia sobre o caso da mãe, mas não disse nada. Amy tinha 7 anos quando isso aconteceu. Ela sempre falava sobre o pai número 2. Eu nunca soube. Provavelmente porque pensei que ela estava falando sobre o tio ou algo assim. O pai de Amy só obteve o direito de visita, que ele queria. Mas Amy parou de ir quando completou 15 anos. Minha mãe ajudou-a a recomeçar porque ela estava quebrada e a pensão alimentícia de Amy só sustentava ela e não a família inteira. 3 anos após o divórcio, o pai de Amy se casou novamente com alguém mais jovem que a mãe de Amy. Eu também procurei o nome dele e vi que ele estava feliz com sua nova família. Então, no dia em que ele se casou, a mãe de Amy entrou em uma profunda depressão. Ela estava muito bêbada e aquela vaca tentou se aproximar do meu pai. Meu pai a empurrou para longe. Meu pai contou isso para minha mãe, mas ela negou que algo assim tivesse acontecido. Até que a mãe de Amy ligou e se desculpou pelo comportamento dela. Ela a perdoou. Mas de acordo com meu pai e minha irmã mais velha, ela ainda fazia desculpas para se aproximar do pai. Minhas irmãs passavam o tempo mantendo-a afastada do pai. Meu pai nunca gostou dela por causa do que ela fez. O marido dela era parceiro de negócios do meu pai na época. Meu pai só a tolerava por causa da minha mãe e por minha causa. Então, voltando à nossa conversa, eu olhei para minha mãe e ela me disse que era diferente porque meu pai nunca teve um caso. Perguntei se ela teria perdoado se o caso tivesse acontecido. Ela ficou em silêncio. Pedi para ela me dar uma razão concreta de por que acha que eu deveria perdoar Amy. Então ela me disse a verdade. A mãe de Amy tem feito meio que um jogo sujo com minha mãe para cortá-la do contato com ela. Minha mãe não tem muitos amigos na cidade. A mãe de Amy era sua melhor amiga. De acordo com a lógica dela, não pode estar em uma casa onde sua filha não é convidada. Além disso, como mencionei em um dos comentários, minha mãe teve um aborto espontâneo quando eu tinha 4 anos. A mãe de Amy ajudou muito durante aquele período. Quando minha mãe estava abatida, ela limpava sua casa e trazia Amy. Foi assim que nos tornamos amigas. Minha mãe basicamente via Amy como seu quarto filho. Ela estava provavelmente tentando preencher o espaço que o aborto espontâneo deixou. Então perder Amy parecia como perder seu bebê novamente. É por isso que ela quer que nós reconciliemos. Não por causa de Amy, mas também porque ela tem medo de que sua amizade chegue ao fim. Fiquei muito chateada com isso, mas entendi. Disse a ela que a mãe de Amy é bem-vinda aqui a qualquer momento, embora eu não tenha respeito por ela agora, mas Amy não colocará os pés nesta casa. E disse a ela para procurar terapia porque ela tinha uma relação muito doentia com Amy. Eu estava dividida.
Fiquei desapontada com a mãe de Amy. Ela parece uma mulher realmente legal. Quando Ellie me traiu, lembro-me de chorar para ela. Ela me consolou e parecia genuinamente arrependida. Então eu fiz algo inesperado. Enviei uma mensagem para a mãe de Amy dizendo que queria encontrá-la sozinha. Fomos a um lugar público. Minha irmã sabia. Ela me disse para gravar a conversa, não é ilegal aqui. Então eu a encontrei. Eu contei a ela tudo que minha mãe me contou. Também disse que ela é bem-vinda em nossa casa, mas não pode trazer Amy. Ela não tentou argumentar. Ela me disse que deveria ter sabido. Ela nunca quis que a filha se tornasse como ela. Sua infidelidade fez sua vida um inferno. Amy poderia ter tido uma infância linda se ela nunca tivesse traído o marido. O marido dela era um cara ótimo. Ela ainda se sente culpada por ter feito isso com ele. Ela gostaria de poder voltar no tempo e desfazer seu erro. Eu disse que, embora eu não tenha o mesmo respeito por ela, não me importo de tê-la por perto. Minha família está ok com isso. A mulher começou a chorar. Ela finalmente revelou o que sabia depois de um ano. Ela me contou que sabia sobre Amy e Ellie. Ela sabia que Ellie estava me traindo com Amy. Ela disse à filha para parar, mas Amy disse que estava apenas em um relacionamento casual com Ellie. E que eles parariam em algumas semanas. A mãe dela disse que se ela continuasse com isso, então ela deveria esconder bem. Ela só permitiu isso porque sabia que sua filha tinha uma obsessão com Ellie. Ela achava que isso ajudaria Amy a superar essa obsessão. Eu estava furiosa. Queria gritar, mas mantive a calma. Ela sabia de tudo isso o tempo todo e não mencionou uma única vez. Perguntei a ela sobre suas investidas em meu pai. Foi aí que ela mostrou o quão traiçoeira ela realmente era. Eu a pressionei e a repreendi por tentar destruir o casamento dos meus pais. Quando ela perdeu a paciência, gritou que minha mãe não merece nada disso. Ela é muito chata e entediante. Ela só era amiga dela porque tinha pena. Minha mãe vem de uma família pobre, ela não tem muita educação. Ela foi a uma faculdade muito mal financiada, mas a mãe de Amy foi para uma faculdade de prestígio. Disse que minha mãe não está no nível dela, mãe de Amy. Ela disse que meu pai não merece uma vagabunda como minha mãe. Eu queria ir embora, mas queria levar tudo gravado. Mas eu já tinha tido o suficiente. Eu disse, mais ou menos gritei para ela que ela não é bem-vinda em nossa casa. Ela é uma mentirosa e uma traidora, assim como a filha dela. Eu não consigo acreditar nessa mulher. Ela tem manipulado minha mãe todo esse tempo. Assim que cheguei em casa, contei à minha mãe tudo sobre isso. Minha mãe se recusou a acreditar que sua amiga diria algo assim. Minha irmã, que é uma gênio, tocou o áudio. Agora eu entendo porque ela me pediu para gravar. Depois de ouvir tudo, minha mãe pegou o telefone e ligou para ela. Ela gritou. Eu pude ouvir palavras como, vadia, put, na minha língua nativa. Ela disse que se a visse novamente, arrancaria os olhos dela. Foi meio chocante. 1 minuto ela estava elogiando e depois estava gritando? Mas, além disso, estou feliz que ela cortou toda a toxicidade. Sinto pena da minha mãe. Eu entendo ela, já que ambas perdemos nossas amigas próximas. Sentamos e conversamos. Ela me contou como ser dona de casa foi difícil para ela fazer amigos. Amy era sua amiga próxima. Ela sempre a admirou porque ela era muito popular em nossa comunidade. Ela queria ser como ela. Meu pai sempre não gostou disso. Minha mãe também me disse que ela sente muito, que foi egoísta. Ela apoiou tanto que acabou machucando a própria filha. Ela se sente culpada. Eu entendo. Meu pai disse que ela vai começar a fazer terapia porque claramente tem algum trauma do aborto espontâneo e também da infância dela. Eu disse a ela que ainda pode fazer grandes amizades. Ela cortou todos os amigos dela por causa da mãe de Amy. Eu disse para ela tentar se reconectar com eles. Eu também vou passar um tempo com ela para que ela não se sinta sozinha. Toda essa bagunça me fez perceber que eu tenho um ótimo pai. Tenho um novo respeito por ele. Mesmo quando estava vulnerável, ele nunca cedeu às investidas da mãe de Amy. Ele ajudou minha mãe quando ela teve a cesárea comigo. Ele entende, mesmo que ser dona de casa seja difícil. Ele a ama independentemente. Muitas pessoas especularam se minha mãe é uma traidora ou não, mas deixe-me esclarecer que não é o caso. Ela é muito leal ao meu pai. Ela era a mais velha de 7 irmãos e teve que manter a família unida a todo custo. Daí a pressão dela sobre mim para perdoar Amy. Quanto ao meu ex, ele me enviou uma mensagem no meu aniversário no mês passado. Ele me desejou um feliz aniversário e disse que sentia muito pelo que fez. Ele também disse que Amy é uma ótima namorada que o ajudou depois do nosso término e o ajudou a curar. Havia um parágrafo inteiro elogiando Amy. Agora, palavras dele, eu não me arrependo de ter te amado. É por causa de você que aprendi a amar. É por isso que consigo ser um bom parceiro para Amy. Espero que um dia você encontre alguém bom o suficiente para você. Te desejo tudo de melhor.
Que palhaço. Eu mostrei isso para o meu namorado. Ele riu e disse, acho que o desejo dele se tornou realidade. Eu não me importo se eles casarem ou tiverem 100 filhos. Eu terminei com eles. Alguém apontou que eles fizeram um grande favor porque ambos são lixo e merecem um ao outro. É verdade. Pelo menos eles não estarão desperdiçando o tempo de outras pessoas com sua toxicidade. Quanto a mim, estou bem. Estou planejando uma viagem com meu namorado e amigos depois dos meus exames finais. E obrigado a todos vocês que me enviaram mensagens e comentaram. Além disso, não sei se isso conta como karma, mas Amy se envolveu em uma briga com uma de suas amigas, ela sabia sobre o caso. Minha amiga foi a uma festa esta semana. Ela me contou que Amy e uma amiga dela tiveram uma briga. Aparentemente, essa amiga a acusou de roubar o namorado dela. De acordo com minha amiga, Amy e a amiga não estavam fazendo nada além de conversar. A garota se aproximou de Amy e disse, bem, eu deveria saber, dado seu histórico de pegadora de homens. Agora essa é a reputação dela. Mesmo que ela tente dizer que não estava flertando, ninguém está acreditando. Depois de descobrir a traição de sua melhor amiga e enfrentar o impacto devastador disso, a UP teve que tomar decisões difíceis para seguir em frente. Apesar de ter tentado resolver a situação e de ouvir os conselhos da família, o relacionamento com Amy ficou irremediavelmente prejudicado. Embora a UP tenha encontrado força e apoio nas irmãs e no pai, e esteja começando a reconstruir sua vida, o peso da traição ainda é um desafio difícil de superar. No fim das contas, essa experiência ensinou a UP uma dura lição sobre amizade, lealdade e o valor de proteger o próprio coração. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Até a próxima!